fundador da Igreja Mórmon, o Joseph Smith, teve 48 esposas, mas uma fonte diz que tudo isso só começou porque ele foi pego pulando a cerca com uma jovem de 18 anos. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. A oposição à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no TikTok não para. E agora temos mais um vídeo. Esse rapaz aqui está dizendo que Joseph Smith pulou a cerca e por esse motivo ele teria inventado a poligamia e não por conta de uma revelação do Pai Celestial, conforme a própria igreja e o profeta Joseph Smith relatam, certo? Então, a gente vai falar sobre tudo isso, sobre esse questionamento que foi levantado. E é incrível, uma coisa me chamou muita atenção antes de entrar na argumentação. Foi que o rapaz, ele não olha para a tela. Não olha que nem eu tô te olhando aqui, tá vendo? Tô te olhando nos olhos agora, nesse momento. Ele olha toda hora pro lado. Então não sei se ele estava copiando informações de algum lugar, se ele estava fazendo trabalho da escola, sei lá o que ele estava fazendo. Mas muito curioso, isso me chamou a atenção. Ele tá sempre olhando pro lado ali, né? E quero deixar isso daí ressaltado, que é muito importante também, quanto aí à argumentação, tá bom? Então vamos assistir o que ele tem para falar e vamos lidar com essa situação. Fundador da Igreja Mórmon, o Joseph Smith, teve 48 esposas, mas uma fonte diz que tudo isso só começou porque ele foi pego pulando a cerca com uma jovem de 18 anos. Para contextualizar, a partir de 1830, o Joseph Smith lançou as bases do que seria o movimento dos santos dos últimos dias, que eventualmente originaria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente conhece como Mormons. A teologia da igreja, os costumes, as crenças, eu vou ir tratando em outros vídeos. Nesse aqui eu quero falar da questão da poligamia, o casamento plural. Ainda antes das revelações espirituais que levariam à fundação da igreja dele, o Joseph já era casado com a Emma Smith, tá? Eles casaram em 1827. Só que em julho de 1843, aconteceu uma revelação divina para o Joseph Smith, e ele afirma que a vontade de Deus era que existisse o casamento plural dentro da igreja. Essa revelação, inclusive, ela pode ser lida na íntegra em um livro da Igreja Mórmon chamado Doutrinas e Convênios, tá? É na seção 132. A partir desse momento, diversos líderes mórmons começaram a afirmar que o Joseph sempre ensinou os preceitos da poligamia desde 1830, quando ele fundou a igreja, mas que ele fazia isso em segredo, pois o tempo para praticar a poligamia ainda não tinha chego. Existe, inclusive, uma carta escrita pelo Benjamin F. Johnson, onde ele diz que desde 1835 já se falava em casamento plural dentro da Igreja Mórmon. E nessa mesma carta é descrita uma personagem importantíssima dessa história. É a Fanny Alger, uma moça que vivia com o Joseph e a Emma na casa deles. O Benjamin diz na carta que ela era uma jovem amável, que todos gostavam e que existiam boatos de que o Joseph amava ela. Só que esses boatos se confirmaram, porque a Fanny Alger é a primeira esposa plural do Joseph Smith. Ou seja, a primeira esposa que casou com ele depois da Emma Smith. E isso não é coisa de crítico dos Mormons, não. O Andrew Jensen, historiador ligado à Igreja Mórmon, afirma que a Fanny Alger foi uma das primeiras esposas plurais do Joseph. Só que aí vem outro documento que lança uma luz completamente diferente sobre essa história. Uma carta que foi mandada pelo William McLellin para o Joseph Smith III, que é o filho da Emma e do Joseph Smith. Nessa carta, ele diz que a Emma Smith confirmou para ele que uma certa noite ela notou a ausência do Joseph e da Fanny Alger, que nesse momento era só uma menina que morava com eles, nada mais. E quando ela procurou os dois, ela encontrou eles no celeiro fazendo uma transação. Não sou eu que estou usando esse eufemismo, tá? Tá escrito na carta, transação. E até hoje não se sabe exatamente o significado dessa palavra. Mas por favor, né, dá pra deduzir. E assim, ó, apresentei pra vocês os dados. Daqui pra frente vocês ficam livres pra interpretar as coisas da forma que vocês quiserem. Vocês podem seguir com a versão oficial da Igreja Mórmon, de que o Joseph teve uma revelação, liberou o casamento plural e eventualmente casou com a Fanny Alger. Mas também é possível interpretar de outra forma. Uma delas seria de que o Joseph pulou a cerca com a Fanny Alger e que, pra salvar a reputação dele, talvez até o casamento, ele levantou essa ideia de poligamia. É que nem aquele programa da Globo, você decide. Muito bem, já assistiu a um show de mágica, a uma apresentação de um mágico, onde ele faz todas as suas peripécias, faz as suas mágicas, né, que na verdade são truques, como todos nós sabemos, e aí tem aquele sujeito chato, aquela pessoa inoportuna que vai lá e revela a mágica que está sendo feita, revela o truque que está acontecendo por trás das cortinas. Este sou eu sou essa pessoa e agora irei revelar o truque dos opositores da igreja, que é muito simples. Eles sempre contam meias verdades e deixam partes importantes que deveriam ser expostas junto com a questão. Se você não tem essas informações, você não tem o entendimento completo da situação. Então eles enchem a boca para falar a respeito. Olha, William McLellin relatou que Joseph Smith teria tido um caso
com Fanny Alger no celeiro, ele pulou a cerca e por conta disso que aconteceu, ele inventou a questão da poligamia e não foi nada de uma revelação de Deus como a igreja fala. Só que qual é o segredo, qual é o truque? O que eles sempre escondem, e é incrível como eles sempre fazem isso. Que, aliás, deixando destacado, esse rapaz, ele parece não ter familiaridade com o tema. Então você vê que ele está pegando informações de qualquer lugar, alguém botou a abobrinha na cabeça dele e ele acha que isso é o correto. Mas qual é o segredo? O que eles não te falam? Eles não te contam que William McLellin, ele relata que ouviu dizer que Joseph Smith esteve em um celeiro com Fanny Alger. E esse ponto, embora seja um trecho pequenininho, né, como a palavra trecho diz, ele é fundamental para você entender a questão. Porque o William McLellin, que já era um opositor da igreja, um cara que tinha se associado com dissidentes da igreja, que foi um apóstolo e depois foi excomungado, ele diz que ouviu dizer. Ou seja, os críticos, eles pegam uma fonte terceira, ou seja, que ouviu dizer, ele não foi testemunha ocular, ele não presenciou, mas ele ouviu dizer, aí eles pegam isso e transformam em verdade absoluta. Ou seja, é a mesma coisa que tu pegar uma fofoca do bairro e escrever um documentário com ela, né? Em produzir um estudo científico a partir de uma fofoca de bairro. Vamos montar toda a filosofia aristotélica a partir da fofoca da vizinha. É isso. É basicamente isso, certo? Então, inúmeras vezes eles sempre escondem alguma coisa. É impressionante, não aparece um crítico para colocar tudo certinho como é. Então, não dá para provar, pelas evidências que você tem, que Joseph Smith teria tido relações sexuais com Fanny Alger no celeiro, certo? Com essas evidências, você pode supor, como pode não supor também. Agora, o campo dessa história é esse. Sem entrar ainda no campo moral. Você não consegue afirmar com absoluta certeza que Joseph Smith fez isso, e muito menos de falar que ele não teria recebido uma revelação a respeito do casamento plural e que ele inventou essa história pela situação do celeiro com Fanny Alger, certo? Fanny Alger foi sim uma das esposas plurais de Joseph Smith, mas essa história do celeiro e de que isso foi o ponto de ignição para que ele inventasse a poligamia, você precisa negar que o relato do William McLellin disse que ele ouviu dizer, ou seja, é uma fofoca de bairro. E é daí que eles tiram essa história. É do William McLellin, desse sujeito, que foi uma das figuras aí da história da igreja. Então, não saiu do nada essa história, eles não ouviram, não. É dessa carta. Eu li a carta, tá certo? Então, por isso que eu sei dessas informações, e isso não é apresentado nos críticos. É incrível. Aliás, teve um crítico que veio aqui no canal, que tem um canal aí dele também. Ele admitiu que não dá para comprovar essa história, aí o cara vai em um outro podcast e repete a mesma história, sendo que ele admitiu. Eu tenho um print dele admitindo aqui isso aqui. Ele admitiu, não dá para provar. Aí ele vai no podcast com a maior cara de pau e fala isso daí. Não tem outro adjetivo para colocar, é cara de pau. Certo? Então, os caras a todo momento se utilizam de mentiras, de meias-verdades. É assim, saiba disso. Quando você vai ver conteúdo de crítico da igreja, daquele que domina mesmo alguma coisa do assunto, sempre tem uma mentirinha, sempre tem uma sem-vergonhice no meio. Porque é o seguinte, se você vai analisar uma fé e vai fazer uma análise justa, você tem que olhar os dois lados. Você tem que ver aqueles que vivem a fé, aqueles que são críticos. Você tem que ver e apresentar para as pessoas o ponto de vista da fé, daquela religião, e o ponto de vista da crítica. Não só crítica e esconder a fé das pessoas. Isso não se faz. Não é assim que se faz uma análise correta. Se tu tá agindo desse jeito, tu tá querendo enganar o público, levar na conversa. Então, e esse rapaz aí, ele
dá pra ver que ele não domina, certo, o assunto. Ele pegou de outro lugar, tanto que ele tá o tempo inteiro olhando pro lado. Acho que ele tá consultando a fonte dele ali, no ato, não é? Porque ele faz o vídeo e grava assim, que é uma coisa horrível de você gravar vídeo. Você tem que gravar olhando para as pessoas, certo? Não é? Você olha aqui na bolinha da câmera, você tá interagindo com o público. Agora você grava assim, ó, o vídeo. Meu pai, rapaz, tem horas que eu me divirto fazendo isso aqui, viu? Tem horas que eu me divirto. Muito bem, agora indo para a questão moral da situação, que para as pessoas é muito importante. Joseph Smith traiu Emma? Não traiu? Ele flertava com outras moças? Como é que é essa história? Vê só, o primeiro de tudo é que a questão da moral da sociedade, ela precisa estar no pote correto, senão o teu entendimento ele sempre vai ficar turvo mediante essa situação. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas, aliás. Primeiro, a gente não consegue examinar por completo cada átomo da vida de Joseph Smith com as evidências que a gente tem. A gente consegue analisar muita coisa, mas não dá para cravar em outras situações também, principalmente nas questões do casamento plural que aconteceu na igreja e tudo mais. Assim como você não consegue examinar por completo a vida de Moisés, de Salomão, de Davi, de Abraão. Agora, fato é, uma vez que eles são seres humanos, eles pecaram. Aliás, o próprio Joseph Smith relata em Joseph Smith História que ele pecou enquanto era jovem, certo? Então, não ficou livre disso. E como é com cada pessoa? Só que o chamado profético, ele não é anulado. Quando Deus ele chama um profeta, isso se estabelece, ele é chamado. E a questão moral, ela tem que estar no pote certo e ela não deve extrapolar para o ponto de você querer aniquilar a pessoa, aniquilar o chamado de profeta dela, por conta de uma questão moral, que é importante, mas ela tem que estar no seu campo de ação. Tem que estar no pote certo. Isso daí, entendeu? Então, não dá para dizer muita coisa, a gente não sabe. Certo? A vida por completo de Joseph Smith. Agora, o que nós testificamos é que ele foi chamado por Deus, que ele revelou coisas maravilhosas a respeito do Evangelho restaurado, e tudo isso porque foi a vontade de Deus, conforme diz Amós 3,7. E vê, qualquer homem importante das Escrituras que tenha sido chamado por Deus, você vê que, se você examinar particularidades da vida dele, você vê que você encontra algum problema. Vai ver com Abraão, com Moisés, com Davi, todos eles. Não tem jeito, nenhum escapa. Certo? Agora, a nossa visão pessimista não pode fazer com que a gente só enxergue as pessoas como ruins. Certo? E você maximizar os defeitos da vida dessa pessoa. Elas podem ser pessoas santas, que abençoam a vida de milhões de pessoas, bilhões, expandindo aí para a eternidade, e tudo isso mesmo com os seus erros. Que pode não ter nada a ver com o que a gente está discutindo aqui, pode ser com outras coisas que não tem nada a ver, certo? Mas a gente precisa ter isso em mente. Não é desse jeito, Deus não estabelece dessa maneira. Eu fico admirado quando eu vejo cristãos não entendendo isso. Não é? Então, o cara quer pegar um erro e maximizar, ele extrapola a questão moral para uma coisa que não tem nada a ver. A única discussão que importa a respeito de Joseph Smith é, para todos os cristãos e para quem quer saber da vida de Joseph Smith, ele foi ou não um profeta chamado por Deus? Eu testifico que sim. Que Joseph Smith foi um profeta chamado por Deus e que a obra feita através dele abençoa a vida de todo mundo que entrar em contato com essa obra. São locais de caridade, é ajuda humanitária da igreja, é conforto, é alívio espiritual, são os convênios que nós fazemos, a bênção de renovar os convênios através do sacramento, certo? A bênção de partilhar do pão, que é o corpo, né? A carne e o sangue de Jesus Cristo, né? No pão e a água. A bênção de irmos ao templo e de nos aproximarmos ao Senhor, do Senhor. Então,
o que aconteceu no Rio Grande do Sul e você vê a igreja botando gente para dentro da capela. É isso que eu vejo, são essas bênçãos. E isso até dá para a gente tirar uma lição muito valiosa. Não condene pessoas. Não crucifique pessoas. Talvez tenha alguém muito bom na unidade que você faz parte e que essa pessoa serviria com todo amor e todo o coração, do jeito que Jesus Cristo pede que nós façamos, mas que ela foi crucificada e o coração dela foi abatido no sentido do desejo dela poder servir as pessoas. Não crucifiquemos as pessoas. Tomemos muito cuidado com isso. De rotular, crucificar, condenar, guilhotinar as pessoas. Certo? Tomemos muito cuidado com isso. Às vezes aquele que você acha que isso daí não tem mais jeito, isso aí não presta para nada, isso não vale mais que um pano de chão sujo e furado. É essa pessoa que vai abençoar a milhares e milhões de pessoas. Então, essa lição é valiosa também, a gente pode tirar dessa situação toda. Tá bom? Muito bem. Já apertou o botão de gostei, o inscrever-se, sininho das notificações colocando em todas. Se você está no Facebook ou no WhatsApp, vem para o YouTube para fazer tudo isso que é muito importante. Tá bom? Eu vou secando meu nariz aqui, como sempre. Tá? A aula única, Inteligência e Defesa da Verdade, vai acontecer. Manifesta o teu interesse se você está desejoso disso. Link na descrição, comentário fixado. Essa aula serve para você lidar com a oposição da igreja na internet de maneira inteligente. Ou seja, não de maneira com o que você vai fazer a crítica ser impulsionada, os críticos da igreja serem impulsionados, mas de uma maneira em que você